Um usuário a partir de um documento vazio no Microsoft Word 2010, só uma observação, pessoal, essa questão vale igualzinha para a versão 2016 também, certo? 2016, essa questão na verdade vale para 2010, 2013, 2016, para a versão 2019, vale para qualquer dessas versões atuais do Word, certo? Então diz assim, vazio do Word 2010 em sua configuração padrão, executou as seguintes ações na ordem em que aparecem. 1. Digitou a palavra pedra, seguida de um Enter. 2. Clicou em centralizar. 3. Digitou a palavra uma, seguida de um Enter. 4. Digitou a palavra pedra, seguida de um Enter. 5. Digitou a palavra no, seguida de um Enter. 6. Clicou em justificar. 7. Digitou a palavra caminho seguida de um Enter. 8. Clicou em alinhar texto à direita. Após essas ações, o número de parágrafos centralizados é letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4 e a letra E, 5. Pessoal, essa questão não é difícil. O único detalhe que eu percebi que muitos erraram quando me indicaram para resolver essa questão foi talvez falta de atenção ou a falta de um detalhe que eu acho muito importante a gente discutir. Muitas vezes tem questões de provas de informática que a gente tem que resolver, claro, teoricamente só na folha do papel, e como não tem o computador na frente, a gente tem que imaginar a nossa posição na frente do computador, a gente tem que trazer isso à mente. E aí, principalmente nessas questões como essa, que é um passo a passo, a gente tem que se colocar como se a gente estivesse na frente do computador e tentar visualizar as operações que nós estamos realizando. Isso lá no dia da prova é muito importante. Claro que aqui eu vou auxiliar vocês no passo a passo para demonstrar na prática, é claro. Mas tem que lembrar que no dia da prova nós não temos o computador na frente, portanto, vocês têm que imaginar a situação como se vocês estivessem na frente lá do Word, certo? Então vem comigo, vamos abrir aqui o meu Word. E aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é indicar o primeiro passo. Ele disse ali no primeiro passo que digitou a palavra pedra seguida de um Enter. Então vamos fazer isso. Digitamos a palavra pedra. A princípio, a palavra pedra está alinhado à esquerda, porque o padrão do Word, quando a gente inicia um novo documento, é que esse documento fique alinhado à esquerda. Então, se eu comecei um novo documento e fiz esse primeiro passo que ele indicou, digitou a palavra pedra e agora eu pressiono Enter, que é o que eu acabei de fazer, eu sei que a palavra pedra é um parágrafo, porque o Enter é que causa a quebra de parágrafo, o Enter finaliza um parágrafo, e essa palavra pedra, então, ficou alinhada à esquerda, certo? Muito importante isso. E aí o meu cursor também agora ficou alinhado à esquerda, porque quando eu dou Enter, ele toma como base o alinhamento que eu tinha no parágrafo anterior. Se o parágrafo anterior onde está pedra é alinhado à esquerda, quando eu pressionei o Enter, o próximo parágrafo continua alinhado à esquerda. Vamos ver então qual é o segundo passo. O segundo passo ele diz, clicou em centralizar. Então vamos ali, ó, já posicionei o ponteiro do mouse ali na guia página inicial, no grupo parágrafo, ali no botão centralizar, e agora vou clicar no botão centralizar. Isso quer dizer que o meu cursor deste parágrafo atual que eu estou, que é onde está o cursor, ficou centralizado. A palavra pedra não, porque a palavra pedra é do parágrafo anterior. Essa já ficou alinhada à esquerda. Aí eu pressionei Enter e cliquei em centralizar. Então só esse parágrafo atual que eu estou editando agora, como vocês olham ali o cursor, é que ficou centralizado, certo? Esse é o segundo passo. O terceiro passo ele disse para digitar a palavra uma seguida de um Enter. Então vamos digitar a palavra uma, essa sim ficou centralizada, porque eu estou digitando nesse parágrafo ao qual eu acabei de clicar no centralizar, e quando eu pressionar Enter agora ele vai terminar esse parágrafo e partir para um outro parágrafo, né? Então vou pressionar Enter agora. E esse outro parágrafo também ficou centralizado, porque, como eu disse, quando a gente pressiona Enter, ele pega o alinhamento do parágrafo anterior para o próximo parágrafo. Por isso que ficou centralizado agora. Vamos ao quarto passo. O quarto passo diz que ele digitou a palavra pedra seguida de um Enter. Então vamos digitar a palavra pedra, que também ficou centralizado, porque eu ainda não mudei o alinhamento, e pressionei Enter, portanto o próximo parágrafo também vai assumir centralizado, porque quando eu pressiono Enter, finaliza aquele parágrafo, mas pega o alinhamento do parágrafo anterior. Vamos ao quinto passo. O quinto passo dizia para digitar a palavra no, seguida de um Enter. Então, vamos digitar a palavra no,
que ficou centralizada, e pressionar Enter, e agora o próximo parágrafo também está ali com o cursor na posição centralizada após pressionar o Enter, pela mesma razão, porque quando eu pressiono o Enter, finaliza o parágrafo anterior e o próximo parágrafo assume o alinhamento do parágrafo anterior. Vamos ver o sexto passo. O sexto passo, olha lá, o sexto passo agora ele vai mudar o alinhamento. Aí ele diz que clicou em justificar, então vamos pegar o nosso ponteiro do mouse lá no grupo parágrafo ali da guia página inicial e clicar no alinhamento justificar. Percebe que o cursor ficou à esquerda, porque no alinhamento justificar, quando não tem texto nenhum, o cursor fica aguardando a digitação à esquerda. Agora, quando eu começar a digitar um parágrafo com muitas linhas, o justificar vai alinhar na esquerda e na direita ao mesmo tempo. Se eu tiver uma linha só, aí justificar alinha só à esquerda. Então, clicou no justificar, vamos para o sétimo passo. Digitou a palavra caminho seguida de um Enter. Vamos digitar ali a palavra caminho e pressionar Enter. Por que a palavra caminho ficou alinhada à esquerda? Porque o justificar, ele alinha junto à margem esquerda e direita ao mesmo tempo. Mas isso quando eu tenho várias linhas num parágrafo. Se eu tiver uma linha só no parágrafo, que é o caso, a palavra caminho é um parágrafo só. Ficou alinhado, então, à esquerda mesmo que seja justificar e assumiu, quando eu pressionei Enter agora, o próximo parágrafo também com o alinhamento justificar. Vamos para o oitavo passo, clicou alinhar texto à direita. Quando agora eu clicar lá no grupo parágrafo, no botão alinhar texto à direita, que eu vou clicar agora, a única coisa que ele vai fazer, observa, é que o cursor agora de texto ficou aqui pertinho de mim, ó. Opa, aqui, né? Bem aqui, ó. Bem aqui ficou o cursor, porque está alinhado à direita. Então só o cursor é que ficou alinhado à direita, porque ele terminou aí o oitavo passo, ele não digitou nada. E aí vem a pergunta final da questão, depois da gente fazer todos esses passos, a questão pede. Após essas ações, o número de parágrafos centralizados é... Percebe? Ele não está pedindo o número total de parágrafos, ele está pedindo o número de parágrafos que estão centralizados. E aí os parágrafos que estão centralizados é aquele que tem a palavra uma, que tem a palavra pedra e que tem a palavra no. Então temos três parágrafos que estão de fato centralizados. Então a resposta tem que ser 3, que nós encontramos aqui na letra C de Canadá como gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal, mais uma, sempre lembrando que essa questão vale para qualquer versão do Word, versão 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, Office 365, para qualquer versão do Word vale essas premissas que eu passei, a resposta é a mesma, certo? Mesmo que aqui o enunciado tenha dito a versão 2010, mas, por exemplo, vale também para a versão 2016, versão 2019, vale também para as versões superiores.